o fluxo da análise do ISS que nós sugerimos para vocês. Se vocês tiverem em mente esse fluxograma de análise do ISS, garanto para vocês que toda a interpretação da matéria ela vai ser muito facilitada. E o primeiro passo que a gente apresenta é o campo de incidência. E qual é a pergunta que você precisa se fazer dentro desse primeiro tópico de campo de incidência? A operação consta da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003. Nós sabemos que muitas vezes é um serviço, mas ele não está na lista e por isso está fora do campo de incidência. Então, a depender da resposta que você dê para essa primeira pergunta, você sabe se você precisa ou não avançar para as próximas etapas. Respondendo que sim, você avança. Respondendo que não, você não precisa nem saber se a retenção do ISS ela é devida ou não, já que esse primeiro passo ele fica prejudicado. Tendo analisado essa primeira questão, nós avançamos para a natureza jurídica da operação. E nesse segundo ponto, nós precisamos nos questionar: incide apenas o ISS ou também incide o ICMS? Ou seja, nós estamos analisando se naquelas operações que envolvem também fornecimento de materiais, toda a operação está no campo de incidência do ISS ou se parcela da operação fica sujeita ao ICMS. Percebam que essa sequência prática que a gente está apresentando para vocês, o ideal é que ela seja seguida nessa ordem, porque as questões elas têm relevância para as respostas das questões seguintes. Então, se você pula uma questão, você pode ter prejuízos nas respostas das questões seguintes. Então, primeiro passo, campo de incidência. Segundo passo, natureza jurídica da operação. E percebam que a gente está fazendo uma análise crescente como se fosse a subida de uma escada, para que você possa perceber que cada degrau precisa ser dado de forma correta para que você chegue ao topo, aquele resultado pretendido. Então, depois de analisar a natureza jurídica da operação, nós precisamos analisar local de incidência do ISS. E a pergunta-chave aqui é: qual o município competente para a cobrança do imposto? E aí você precisa analisar tudo aquilo que consta do artigo 3º da Lei Complementar número 116 de 2003. Depois de analisar o local de incidência do imposto, aí sim nós questionamos: a retenção na fonte, ela é devida? E aí nós precisamos questionar se o tomador ele é responsável pela retenção ou não. E percebam que no curso, as aulas de base de cálculo e alíquota, elas vêm antes da aula de retenção na fonte, mas que nesse cronograma, nesse fluxograma prático, você só precisa entender como tomador qual a base de cálculo depois de responder se a retenção é devida ou não. Por quê? Se a retenção ela não é devida, não tem por que discutir qual a base de cálculo da retenção ou qual a alíquota a ser aplicada. Por isso que nesse fluxograma nós só apresentamos a base de cálculo depois da retenção na fonte. E uma vez tendo visto que a retenção ela é devida, aí você se questiona: é possível excluir os materiais da base de cálculo da retenção? E aí você vai responder que sim ou que não. E uma vez tendo definido qual a base de cálculo, aí você precisa se questionar: qual a alíquota de retenção do ISS que vai ser aplicada sobre aquela base de cálculo que vai determinar o montante a ser retido e recolhido naquela contratação. Esse é o panorama geral, esse é o fluxograma que vocês precisam seguir na análise do ISS. E quando eu digo vocês, não só vocês que lidam com o pagamento, mas todos aqueles que estão envolvidos no fluxo do processo de contratação. E, inclusive, a gente recomenda que esse passo a passo ele seja seguido antes mesmo da própria formação do contrato.